E aí, meus guerreiros? Como é que vocês estão no dia de hoje? A parte mais difícil desse detox é exatamente no momento que eu abro os olhos. No momento que eu abro os olhos é como se seres me atacassem com as piores vontades, seja de fumar de novo, seja de cair em tentações sexuais novamente. E é exatamente no momento que eu abro os meus olhos, assim que eu acordo, que essas sensações, essas vontades, elas são descarregadas em mim como se fosse um caminhão. Mas a minha mente está firme no propósito. Para a gente de fato conseguir conquistar coisas grandes na nossa vida, a nossa base, o nosso alicerce, de primeiro momento tem que vir de Deus. Tem que vir do fato de você iniciar um processo de oração dentro do seu coração, irmão. Não sei se você frequenta alguma religião nem nada do tipo. Eu particularmente não frequento, porque eu já encontrei Deus dentro do meu coração. Quando você encontra Deus dentro do seu coração, as religiões, elas cumprem o seu papel. Porque o único papel da religião em si é religar em Deus. E quando você religa em Deus, quando você ativa Deus dentro do seu coração, as religiões, elas param de fazer sentido, porque você conseguiu ativar Deus dentro do seu coração. Então, ela cumpriu o seu papel com êxito. E aí, quando você encontra Deus dentro do seu coração, é só você e Ele, nada mais importa. Então, a base, o alicerce, para você firmar sua mente e não cair nas tentações desse mundo desgraçado, é justamente se conectar e rezar, irmão, e orar. Se você sente que ainda não ativou Deus dentro do seu coração, essa precisa ser a sua prioridade de primeiro momento. E aí você me pergunta: Pedro, como é que eu faço isso? Como é que eu encontro Deus dentro de mim? Como é que eu ativo Deus dentro do meu coração? Mesmo que você não sinta a presença dele dentro de você, mesmo que você não sinta Deus vibrar dentro do seu coração, a chave é você saber que ele tá aí. Se você tem fé, se você acredita de fato que Deus está aí dentro de você, mas você ainda não se conectou, você ainda não sente a presença dele, o que é importante é você justamente conversar com ele. Conversa como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo, conversa como se você estivesse conversando com o seu irmão. Deus é o seu confidente. Então é importante que você não simplesmente peça, mas que você agradeça o tempo todo. Tem tanta gente no mundo que gostaria de ter a vida que você tem agora, nesse exato momento, e por mais que você tenha suas dificuldades, existem pessoas que rezam para ter a vida que você tem. Então, de primeiro momento, agradeça, sempre. Sempre tenha o espírito de gratidão ativo dentro de você. Depois disso, é importante que você peça com vontade, peça com toda a sua alma, peça pela chama do desenvolvimento pessoal ativar dentro de você. Deus, ativa a chama do desenvolvimento pessoal dentro de mim. Deus, se ative dentro do meu coração cada vez mais. Conversa com Ele que dia após dia Ele vai começar a vibrar aos poucos dentro do seu coração. E vai chegar um momento que você simplesmente vai estar emocionado, porque Ele vai estar ativo dentro do seu coração. E aí tudo que você mais vai querer é que Ele te use. Quando você ativa Deus dentro do seu coração, tudo que você mais quer, essa é uma ferramenta. Então é isso, irmão. Se você ainda não sente que Deus vibra dentro do seu coração, a sua prioridade é essa: ativar Deus dentro. Depois que você ativa Deus dentro, tudo começa a fluir. Eu nunca achei que fosse, de fato, conseguir iniciar esse processo de gravar os vídeos. Só que isso estava dentro do meu coração já faz muito tempo. Tudo que eu pedi e tudo que eu peço a Deus todos os dias é que Ele me use. E eu repito pra mim mesmo, eu repito pra Deus o tempo todo: Deus, me usa, meu Pai. Eu abdico da minha existência, eu abdico de tudo que eu sou, para que você entre dentro de mim e me use, para que eu consiga te ativar dentro do coração dos meus irmãos que precisam de ajuda, dos meus irmãos que estão nessa mesma caminhada que eu. Deus, Ele vai te dar força, Deus, Ele vai te dar tudo que você precisa. Então ativa Ele, faz com que Ele vibre dentro do seu coração. Tudo que eu mais quero na minha vida nesse exato momento é que Deus me use como ferramenta, para que eu alcance o coração dos meus irmãos que estão necessitados, para que eu alcance o coração dos meus irmãos que passam pela mesma dificuldade que eu passo, com relação a esses vícios, esses superestímulos desse mundo moderno, essas dopaminas baratas. Eu acho que isso atualmente é o grande mal que destrói principalmente o coração e a masculinidade de todos os homens.
E é isso, eu acho que a mensagem de hoje é mais essa: fazer com que a sua prioridade seja ativar Deus dentro de você. Para isso, conversa com Ele e inicie um processo de oração. Se você conhece as orações importantes, faça. Se você achar importante que eu indique as orações que eu faço 4 orações especificamente. E essas 4 orações estão sendo o meu pilar, o meu alicerce, a minha força. Porque a oração nada mais é do que uma ferramenta deixada por Deus para te dar força, para alimentar a sua fé e para iluminar a sua vida cada vez mais. Essas 4 orações eu faço assim que eu acordo e é assim que eu vou dormir. Então, se você achar importante que eu compartilhe com vocês essas 4 orações, deixa aqui nos comentários. No final das contas, a verdade é só uma. Se você não encontra Deus e ativa Ele dentro de você, você vai viver uma aleatoriedade tão grande nesse mundo que você vai seguir a regra do capeta, porque esse mundo aqui jaz no maligno, disse o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, esse mundo não é de Deus. Deus criou esse mundo, mas esse mundo se afastou de Deus faz muito tempo. Você acha mesmo que se esse mundo fosse de Deus, Jesus seria crucificado? As pessoas acreditam até hoje na volta de Jesus. Mas a verdade é que Jesus ele nunca saiu daqui. Por que Jesus voltaria em corpo físico para ser crucificado de novo? Porque é isso que aconteceria se ele viesse para cá em forma de corpo físico novamente. Ele seria crucificado de novo, porque esse mundo aqui é regido pelo mal. Essa é a verdade. Quando eu digo que Jesus nunca saiu desse mundo, é porque Jesus ele mora dentro de você. Jesus ele está dentro do seu coração. Então ele nunca saiu. Eu vejo por muitos amigos, muitos homens que eu conheço, que a grande prioridade deles se resume em mulher. Essa é a verdade. A mulher, ela move e domina o homem de tal forma que se você não tiver um alicerce, que é Deus dentro de você, elas vão te dominar. Elas vão ocupar 100% do teu estado mental. Elas vão ocupar 100% da tua mente. Isso é a pior coisa para quem busca se aprimorar. Sabe aquela história de que, primeiro de tudo, você tem que cuidar do seu jardim para que depois as borboletas venham? Você não vê ninguém caçando borboleta. Primeiro você cuida do seu jardim e as borboletas vêm naturalmente. Então eu sinto que é um pouco isso. Primeiro eu tenho que cuidar de mim, para que depois a pessoa certa chegue na minha vida. E essa pessoa vai chegar de uma hora ou outra. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Só que para essa pessoa chegar, essa pessoa que vai ter valores sólidos, voltados a Cristo, voltados ao amor de Deus, de primeiro momento eu preciso consolidar isso dentro do meu coração cada vez mais, porque tudo é frequência. Eu vou precisar estar em frequência, eu vou precisar estar em sintonia com o amor que eu desejo atrair. E esse amor ele só vai chegar na minha vida quando eu tiver me iluminado cada vez mais. Se você sente que você ainda está no marasmo de padrões e hábitos que você não consegue quebrar de jeito nenhum, o primeiro passo é justamente se conectar com Deus, de primeiro momento. Meu irmão, se você não tem fé em Deus, desculpa, cara, eu não tô falando de religião, irmão. A religião é só uma ferramenta. Mas se você não tem fé e você não acredita em Deus, você pode ter sucesso nas áreas da sua vida. Se você tiver um foco, uma concentração, uma força mental absurda. Mas se você não tiver, cara, eu realmente não sei como que triunfa e vence o mundo se Deus não estiver ativo dentro de você. Particularmente pra mim isso é impossível. Se você discorda de mim, deixa aqui nos comentários. Se você está nesse processo de despertar, se você está nesse processo de desenvolvimento pessoal, creio eu que você ainda não sabe quem você é de fato.
E eu também tô nessa busca de saber quem eu sou. Porém, eu tenho uma ideia de quem eu sou. E eu tô fazendo justamente atitudes que condizem com quem de fato eu sou. Padrões e hábitos repetitivos que não condizem com a luz que tá dentro da sua alma não vão te levar a lugar nenhum. E vão te afundar cada vez mais nesse mundo desgraçado. Peça para Deus te usar. Peça para Deus te usar como ferramenta o mais rápido possível. Com urgência. Você precisa que Deus se ative dentro de você com urgência. A gente não tem mais tempo. Esse mundo aqui já tá se encaminhando para os seus momentos finais. A gente já tá no pós-apocalipse. Então a gente não tem mais tempo. A gente não tem mais tempo a perder em hábitos destrutivos. Em hábitos que adormecem cada vez mais o nosso espírito. Hábitos e padrões repetitivos que adormecem cada vez mais Deus dentro do nosso coração. Irmão, você não tem tempo pra perder. Chega!